Fala, diretoria! Começa agora o episódio de número 7 do Papo Podcast Diretoria. Eu me chamo Juliano e estou aqui com os hosts Cícero, Robson e Felipe. Hoje, uma gravação num dia diferente, balançando nas águas de Balneário Camboriú, porque nós estamos num barco de uma pessoa extraordinária e o Felipe vai falar um pouquinho mais. Quem é essa pessoa? Ele foi um cara fora de série, excepcional, inspiração para muita gente, tanto dentro quanto fora das pistas. O Ayrton Senna, né? Ele mesmo. E a temática do nosso podcast hoje tem justamente a ver com a forma que o Ayrton Senna era, totalmente dedicado ao trabalho, à performance, uma pessoa de alto nível. E, Robson, qual que é o tema do nosso podcast hoje? Primeiramente, agradecer a participação, agradecer a presença de todos. Hoje, o tema é como se tornar uma máquina e estratégias de alta performance. E, cara, nós Isso eu quero saber. estamos na lancha do homem, né? Então, Que foi do homem? que foi do homem? Então, combina super com o que a gente está falando aqui hoje. A gente tem convidados também que vamos falar muito sobre alta performance, convidados que performam muito bem. Então, com certeza, hoje faremos um episódio épico, um episódio diferente e vamos pra cima. É isso aí. É isso aí, eu posso falar por mim que eu era criança, mas acordei muitas vezes no domingo de manhã, não só no domingo, né, no sábado de treino também, para assistir Fórmula 1, principalmente para assistir o Ayrton Senna, que foi ídolo aí de uma nação e do mundo inteiro, na verdade, né? É isso aí, é um privilégio poder estar aqui. É isso aí. Então, se você quer aprender hoje como viver em alta performance, melhorar a sua saúde para ter bons resultados, fica aqui com a gente, aproveita, curte esse episódio, compartilha, se inscreva no canal aí que eu tenho certeza que daqui vão sair grandes conteúdos, porque hoje nós estamos com alguns convidados ilustres aqui, eu vou apresentar eles e logo mais eles vão falar um pouquinho, eles vão compartilhar aí toda a experiência e conhecimento deles. Nós estamos com uma advogada, articulista da revista Perfil, influenciadora digital e auto-intitulada como uma imparável Marcela Zorzo. Seja bem-vinda, Marcela. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com vocês hoje. E estamos com ele, professor, PhD em farmacologia, doutor, mestre, pós-graduado em medicina ortomolecular, funcional, esportiva, fitoterápica, e ele que também é influenciador digital e polêmico por suas dicas e o seu humor e um pouco de sarcasmo. Doutor Oswaldo Neto, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Bem-vindo, Prazer enorme doutor. participar do podcast. Ainda mais em alto mar, né? Esse pessoal aqui é incrível, realmente. Vamos lá, antes de começarmos, temos alguns recados, né, Cícero, dos nossos patrocinadores? É verdade, a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre a MWR, Energia e Sustentabilidade, né? Para quem quer economizar até 95% na sua conta de energia e ainda ajudar o planeta utilizando uma energia limpa, né, e sustentável, a MWR está aí para ajudar, né, Robson? Ela está há 2 anos no mercado, né? E quem quer economizar, quem quer trabalhar com energia fotovoltaica e acha que não é para mim, é muito caro, tá enganado, né, Robson? Conta pra gente um pouco aí da tua experiência com a MWR. Realmente, nós colocamos a energia solar com a MWR lá na empresa, colocamos 22 belíssimas placas solares lá, que vai gerar energia para a empresa e para mais 2 casas. Então a gente vai reduzir 3 faturas de energia, e o que pouca gente sabe é que muitas instituições financeiras elas dão incentivo para aquisição de energia solar. Então a gente pegou um incentivo com uma instituição financeira, vão ter uma carência de 120 dias para pagar com as placas já funcionando. Então, cara, reduz a conta de energia e usa o sol ainda como benefício. Então é maravilhoso. Entre em contato com a equipe do Marcelo, que com certeza dá negócio. É isso aí, na tela vai estar um QR Code, é só você apontar a câmera do celular e chamar lá direto no WhatsApp, a equipe do Marcelo vai te atender. E se falar que veio através do podcast Papo Diretoria, vai ganhar R$1.000 de desconto aí no seu projeto. Aqui com a gente também está o Fernando Lopes, advogado, programador especializado em finanças descentralizadas. Seja bem-vindo, Fernando.
Muito obrigado, uma grande honra. Eu gostei muito do tema e espero falar um pouco para você se tornar uma máquina no mundo das finanças, né? Que também é interessante. Legal. Pessoal, a gente conhece vocês aí pela rede social, né? E por tudo que vocês apresentam, desde o lado profissional e um pouco pessoal por lá. Mas eu queria abrir esse momento, abrir esse podcast com vocês se auto-apresentando, né? Apresentando um pouquinho mais do que vocês fazem e tudo mais. Fica à vontade. Então, vamos lá, vamos bater um papo gostoso, né? Sem ser engessado, a gente vai conversar e dar boas risadas. Sabe que a gente tem visto na rede social muita gente o tempo todo dizendo o quanto ela é boa, né? O que ela faz, vídeos perfeitos feitos por roteiristas, de quanto você é bom, né? Pode falar palavrão aqui, o quanto você é foda, né, no que você faz. Mas eu tive um ensinamento desde muito cedo dos meus pais que você só é bom, né? Na época não se falava tanto em empreendedorismo, mas falava se você só é bom quando pelo menos 3 empresas te chamam para trabalhar para ela. E o que eu tirei de lição hoje no empreendedorismo como autônoma, como empresária? Você só é boa quando algumas pessoas começam a te indicar e querem pagar para você estar lá e fazer o que você faz. Claro, a pergunta é no que eu sou boa? Eu sou boa em resolver problemas. Eu, desde cedo, uni as pessoas, né? Hoje se fala network, e eu unia pessoas sempre com um propósito e uma união assertiva. Então, eu sou boa em reunir as pessoas de forma assertiva para elas gerarem receita. Pode ser como advogada, como influencer digital, como escritora, como colunista, como mãe, mas sempre no objetivo assertivo de gerar receita entre as pessoas que precisam dessas pontes. Excelente. Fala, doutor. Então, a minha área de atuação trabalho é totalmente diferente da Marcela. Eu trabalho com pessoas, todos aqui, acredito. E eu, desde novo, eu comecei a universidade, em nutrição. Sempre gostei muito da parte de me cuidar, tanto da parte física como da parte mental. Agora, é claro que a nutrição, antigamente, se voltava 100% para cuidar do corpo, né? Ou emagrecimento, ou definição corporal, ganho de massa muscular. Tanto para somente ter um corpo bonito, um corpo mais atrativo, um corpo melhor, uma autoestima melhor, como também para quem gostava de tratamento de doenças. Então, tem a parte do nutricionista que trabalha com doenças, o nutricionista que trabalha com pessoas mais saudáveis. Então, eu nunca gostei desde a faculdade, eu fiz 4 especializações, mestrado, doutorado, dou aula na universidade, na Univale já há muito tempo, e trabalho em consultório também, tem clínica há muito tempo de alta performance. Nunca gostei de trabalhar com pessoas doentes, entre aspas. Sempre gostei de trabalhar com pessoas que são saudáveis, só que querem virar, já que vocês estão usando esse tema, máquinas. Então, Zaldo, eu estou 100%, eu não tenho nada, mas eu quero estar 120%. Quando eu comecei o consultório, não se falava muito nisso. Então, não era mais difícil. Só que nos últimos 5, 6 anos, com a crescente da rede social, com esse mundo acelerado, até o WhatsApp acelerado hoje, né? O 2.0. Já viu? A gente pega um curso online para assistir, ninguém assiste mais a velocidade 1.0, já viu? Ninguém, porque se é 1 hora de palestra, bota 2.0, tu assiste em 30 minutos. Isso quando assiste até o final, né? Isso, então a gente está muito acelerado. Então hoje, se tu é 100%, tu já está para trás. Hoje tu precisa ser 120%. Então a busca da nutrição e da farmacologia, de fármacos, medicamentos, que é o meu mestrado e doutorado, que eu sou professor há tanto tempo, é o que as pessoas buscam hoje, além da atividade física, claro, para se transformarem nessa alta performance o tempo todo. Então é por isso que essa profissão cresceu tanto e hoje tu vê médicos que saíram da medicina convencional para ir para o Instagram falar de nutrição, para falar de exercício, para falar de performance, porque todo mundo quer, outro performa mais do que todo mundo, outro fica para trás hoje, né? Hoje o 70%, coitado, né? O 70% ele é atropelado, né? Então hoje tem que ser 100% para estar na média, porque tá todo mundo buscando essa alta performance, então tu tem que estar acima da média, senão... Legal, Fernando, apresente-se. Bem, eu sou um advogado com interesses um pouco atípicos, desde que eu comecei na faculdade, né? Minha monografia foi sobre moeda, um advogado que gosta muito de moeda. Então eu escrevi um artigo sobre moeda mundial, foi minha monografia, que são assuntos que as pessoas achavam que não tinha absolutamente nada a ver com o direito, né? Mas o tema dessa monografia depois virou um artigo que foi publicado pela revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. E aí já começou meu estudo por Direito e Economia. Iniciei na área de crimes financeiros, sou um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, trabalhando com os chamados crimes econômicos, que na época também as pessoas achavam que era algo que não iria dar muitos frutos, né? Mas é uma área que hoje é uma das áreas mais demandadas aí, né, pelos advogados que estudam no direito penal. E aí, no decorrer da minha trajetória, por ter esse interesse, né, no âmbito do direito e economia,
Depois apareceu o interesse por programação também. Eu fiz uma outra faculdade na área de programação. Conheci, prestando serviço para startups, né, o assunto dos criptoativos. E acabei migrando para o tema que eu estou hoje, que são as finanças descentralizadas, que começaram lá com o Bitcoin. Já tem relação com a ideia de moeda mundial. Na época não tinha Bitcoin ainda, né? Você falar de uma forma de você utilizar uma moeda para você fazer transações sem Estado era algo de louco. Já tentaram me internar algumas vezes. Mas hoje está aí todos falando, e as instituições financeiras agora, né? Para finalizar, o Banco Central anunciou essa semana, né, a Drex, que é uma versão tokenizada do real, e que tem tudo a ver com o assunto que eu pesquiso já há alguns anos, né, que são as finanças descentralizadas, e agora estamos aí lançando um livro juntamente com a doutora Marcela, falando desse fenômeno da tokenização. Que legal. Rapaz, vocês veem a quantidade de assuntos diferentes que nós vamos tratar aqui hoje? Mas uma Conteúdo coisa de eu tenho valor, né? certeza, todos eles precisam e performam muito bem nas atividades deles. Eu sei que a entrevistada sou eu e somos nós, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que nós três rapidamente temos em comum? Vamos falar Bom, que a... eu acho que isso cabe com a nossa próxima pergunta. Eu vou deixar o Felipe fazer essa Beleza, Tem uma pergunta. de Pablo Marçal, né? O Beleza Pablo não é, Marçal beleza sempre não é. responde uma pergunta com outra pergunta. Você foi na linha agora. Exatamente. Pergunta pra eles, Felipe, porque essa pergunta aí eu tenho certeza que tem tudo a ver com os três. eu acredito que ambos estão em alta performance, mas a pergunta que eu vou trazer é justamente essa coisa que a gente estava falando antes, né? Sobre a presença digital, né? Como a gente consegue se manter e fazer a sua carreira dentro da presença digital, ter a ajuda da presença digital. Por quê? Porque a gente sabe que consegue chegar muito mais longe hoje nesse meio, né? E eu queria entender de vocês qual que é a importância, hoje que vocês veem, da presença digital no trabalho de vocês. Antes de responder essa pergunta, eu vou responder a pergunta que eu te fiz. Nós três, rapidamente, temos em comum que nós não estamos no efeito manada. Seja pelo digital, ou seja, para qual a ferramenta que existia na época, ou existe agora, ou vai existir. Nós estávamos prontos e preparados para falar de um assunto que não estava no efeito manada ainda. Então, se hoje os médicos estão saindo da medicina convencional para falar de nutrição, o Oswaldo já está há alguns anos. E é pioneiro e é autoridade. Ele não vai precisar criar nada, ele não vai precisar de tantos utensílios e tantas piroflagias para conseguir se destacar, porque ele já está lá há um tempo, ele apostou nisso há um tempo. O Fernando da mesma forma com a programação, né? Eu também como coautora do livro de tokenização, eu sou influencer há 8 anos. Quantos influencers vocês conhecem há 8 anos trabalhando, né? E fazendo um trabalho sério. Então, o que nós temos em comum, indiferente da ferramenta que você vai usar, é estarmos não no efeito manada, termos uma visão do que pode acontecer e ter assumido o risco. Porque podia ter não dado certo, né, Oswaldo? Poderia, Exatamente. essa área de atuação não ter dado certo. A moeda universal nunca ter existido, moeda digital. A digital influencer é uma profissão que durasse um ano e acabasse. Mas nós estávamos lá e pagamos o preço. E estamos colhendo os frutos agora. Coisa boa. A questão da imagem, né? O que vocês trazem de relação, assim, em benefício de que hoje essa presença digital forte, ela consegue te possibilita talvez o alcance? Como é que vocês veem a ferramenta, o alcance digital para vocês, para sua área, para o seu pessoal, para o seu profissional? Então, antes mesmo da rede social, quando eu comecei no consultório, era o Orkut. Aí depois logo já veio Saudades do o Orkut. Facebook. Os depoimentos. Sim, e eu comecei no Facebook a postar algumas fotos dos pacientes meus antes e depois. Porque antes e depois eu lembrava, quando eu era pequeno, só tinha nos jornais. Jornal de Santa Catarina, por exemplo. Aí vinha lá um produto de uma marca vendendo um shake, né, com uma fotinho de uma pessoa gordinha e magrinha. Ali no jornal, podia ser montagem. E eu trouxe isso pro meu Facebook na época. E comecei a botar o depoimento das pessoas que tinham emagrecido. E depois com o Instagram, que cresceu muito. E desde a época do Facebook, desde a época que eu comecei, a minha agenda sempre foi bem lotada, uns 6, 7 meses para frente. Só que quem é médico, assim, nutricionista, quem trabalha em consultório, tem um limite de atendimentos, né? Eu já estava com a agenda lotada para 7 meses e estava limitado ali. Não tinha mais o que fazer. Já tinha parte de aulas da universidade, já tinha parte também de farmácia juntos, mas estava limitado aquilo ali, não conseguia mais sair daquilo ali. E quando veio a parte da rede social, tu consegue crescer muito mais que isso. Então, daí antigamente a gente fazia muito curso, então dava curso pelo Brasil todo. Por exemplo, tu ia num curso, dar um curso no Maranhão, tu voltava lá, tu conseguia voltar com 300 seguidores a mais. Daí tu ia dar um curso no outro final de semana, passava um mês dando curso, davam no máximo 1.000 seguidores por mês. Hoje faz uma publicação boa no final de semana, em casa,
no teu conforto, ela engaja 5 mil seguidores. Tu gastou 2 minutos para fazer uma publicação. Desses 5 mil, tu já oferece ele teu engajamento, aí já tem um produto, já tem uma estratégia, já tem um público, já consegue monetizar lá aquele teu engajamento que tu fez. Então, tanto que hoje eu faço 90% menos cursos de nutrição e farmácia Brasil afora, porque o meu trabalho do digital é feito 80% em casa, né? E consegue um resultado maior, né? Sendo que o ganho, né, e a engajamento é absurdamente 1000 vezes maior, né? E te abre portas, né? Essa Abre presença portas. digital com certeza abre portas. E entendeu a dinâmica da ferramenta, né? Como ele viraliza e ele testa e valida, e daqui a pouco viraliza de novo, então entende a dinâmica da ferramenta, e cara, e depois que entende a dinâmica da ferramenta, mas o assunto que você bota lá dentro e já viralizou de uma forma, pô, viraliza de novo, expande, né? Mas a questão também é a ideia, porque os médicos, normalmente eles não têm essa ideia que, por exemplo, eu já tinha um Instagram engajado ali, com 100 mil seguidores, e eu não vendia nada, eu vendia consultas no meu consultório, mas com a agenda 7 meses pra frente, tu ligava pra marcar uma consulta de 7 meses, então não vendia nada, até que alguém me chamou, pô, Zó, tu tem que vender alguma coisa no teu Instagram. E hoje a tua estratégia ela é toda orgânica ou ela possui tráfego pago também? Então, como depois eu comecei eu coloquei um e-book lá, eu tenho 2 livros lançados, daí o meu primeiro infoproduto foi um e-book meu. O cara falou, seu Zaldo, eu faço uma parceria contigo, eu só pego o teu livro que tá escrito, eu faço um e-book, boto lá na plataforma Hotmart, isso 2020, 2019, e começou a monetizar aquilo ali, daí eu comecei a lançar protocolos, lançar produtos, lançar suplementação para emagrecimento, para libido, uma gama de produtos que eu vendo hoje, mas começou com e-book. Então eu sempre falo para meus amigos que querem entrar, gente, eu comecei com um e-book, o livro que eu já tinha escrito. Como eu tinha um público que me seguiu, eu coloquei ali e começou a vender. E o que perguntou? Desculpa. Se você trabalha com o tráfego pago ou com tráfego orgânico, ou os dois? Então, a minha equipe que eu tenho de Instagram, que é uma empresa, uma equipe de vendas, é a mesma do Augusto Cury. Já fiz muito trabalho com o Augusto Cury, então é o mesmo trabalho. Então, e ele sempre fala, o cara que trabalha, né, o cabeça de toda a minha parte de mercado digital, eu e o Augusto Cury é totalmente diferente, porque o Cury, se tu pegar, ele tem uma venda grande na internet, mas ele aparece muito pouco. Então, ele é tudo tráfego pago, né, que é o tráfego frio que eles chamam. Né? O meu 80% é orgânico, porque eu tenho 40 anos, né? Tô ainda muito mais nativa que ele, que já tá mais aposentado, né? E eu tô ali 80% do tempo no Instagram, com a minha cara aparecendo, vendendo, engajando, fazendo vídeo. Então, como eu tô muito no orgânico, eu tô aparecendo o tempo todo, mas daqui a pouco tu cansa, por exemplo. Aí tu não quer aparecer mais muito, mas tu quer continuar faturando, daí tu tem que ir mais pro mercado frio daí. Né? Só que daí também tu investe mais grana. Pra buscar escala, né? Porque o frio tu precisa investir grana. O orgânico não. O orgânico eu coloco pouca grana e consigo monetizar bastante. Só que eu tenho a minha energia, a minha grana, o meu trabalho. Se tu quer gastar pouca energia, tu bota mais dinheiro, entendeu? Depende do tanto de energia que tu tem para gastar, né? Com certeza. E como é que vocês trabalham essa questão do ecossistema que vocês criam a partir da rede social? No caso, mantém um engajamento, mantém a tua imagem ativa dentro da rede social. Alguma dica que talvez vocês possam trazer para o cara que está começando no mundo digital, assim como o empresário, que às vezes tem o seu perfil da empresa e precisa entregar valor para a audiência. Como é que vocês veem e fazem isso, colocam em prática essa questão de manter o ecossistema da imagem? Eu acredito que a constância, né? Como digital influencer, são 8 anos, né? Postando, e eu sempre mantive uma constância. Às vezes tem picos, mas volta, mas nunca cai. E o público também, por quê? Porque quando eu vou conversar com um patrocinador, com um fornecedor, né, com um contratante, ele quer saber quem é meu público. E eu não posso ter, de repente, um público de 80% de mulheres, daqui 6 meses está 10% de mulheres. Oscilar tanto assim. Então, eu acho que é mais quem te segue, o local que te segue, qual é o gênero. Eu sou um digital influencer aqui em Balneário Itapema e Balneário. Aí uma pessoa me procura de Florianópolis para fazer o trabalho. Nesse momento eu preciso dizer não. Ou explicar para ela que se é um produto que ela vai trazer para cá, aí sim eu sou efetivo. E aí eu mostro que o meu público é local, que eu tenho relevância aqui e eu cobro o valor de influencers a nível nacional. Para mim, o grande segredo foi de fazer orgânico, né, de não empurrar o meu conteúdo agora abaixo ou na tela das pessoas sem elas decidirem que eu estaria ali. E sempre cobrei o valor de influência a nível nacional desde muito cedo. Então, eu escolho meus clientes e tem que ter a ver com a minha história. Eu não posso postar algo que não faz sentido, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente fizesse uma collab agora, eu e o Oswaldo aqui da suplementação dele. Eu não tô treinando, faz 3 meses que eu não tô treinando.
De repente eu começar a postar sobre suplementação e marcar, eu vou queimar o Neto. Não vai ser Não verdadeiro, vai né? ser efetivo, não vai ser bom. Não necessariamente uma influência digital representa a tua marca e mostra e tem números de seguidores, vai ser uma imagem boa. Tem que fazer sentido. Agora, se eu for em frente às câmeras, tá vendo que eu tô querendo fazer um contrato aqui, né? A gente já estamos na negociação, já estamos as cartas Dieta na começa mesa. só amanhã, hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Hoje eu já vi que tu não pode Hoje começar o eu programa, já né? ingeri o que tinha pra ingerir. Essa dieta amanhã Desafio. não. Amanhã é Não, quinta também não, segunda. Segunda. Quinta também. Então, assim, vou começar uma dieta, vamos treinar, comecei a perceber que não tá legal meus índices, tal. Aí vou fazer um tratamento com o Osvaldo. Então vai ter a ver. Então eu acho que você tem que postar o que tem a ver com a sua vida, tem que ter coerência, tem que ter verdade, mas assim, a palavra para te responder mesmo é constância. Você tem que ter constância em espectadores e na postagem para fazer sentido. Senão você some, volta e você não tem credibilidade, porque ninguém sabe se você vai resolver desistir ou vai continuar. E a questão é que ela falou isso mesmo, é trazer autenticidade, né? Então, eu do consultório desde sempre, eu tinha meu Instagram ali, que eu falei, com 100 mil seguidores, mas eu tinha uma versão mais certinha, né? Ó, pessoal, o vinho é interessante para a saúde, ele é rico em resveratrol, que é uma substância excelente para sua saúde cardiovascular. Postava isso, dava 2 comentários, a tua mãe e a tua esposa, que são obrigados a comentar, né? E 100 Mas não era curtidas. você. O quê? Mas não era você. Isso, mas era aquele certinho da internet. Daí eu no consultório eu sempre fui mais assim, polêmico. Tipo, chegava o paciente lá, eu não sei, se não sabe, nem vem, então. Entendeu? Ó, se não voltar com o resultado, nem volta. Não quero ter o dinheiro se não der resultado. Sempre estou mais agressivo. Ó, eu quero o resultado. O dinheiro é consequência. Então, se não emagrecer, nem volta no consultório. Daí algumas pessoas, nossa, que cavalo. Não, não é cavalo, eu estou valorizando o teu dinheiro. Não quero teu dinheiro se não der resultado. Entende? Ou faz para valer ou não faz. Então, por exemplo, que tu vai, por exemplo, tomar um shake milagroso lá, que eu quero evitar falar nomes. Lá, cara, pode estar engordando, não tem problema, estão lá te vendendo. Eu não, sempre não, ou dá resultado, eu nem volto. Quero resultado, porque para mim é uma péssima propaganda uma pessoa que não dá resultado. Então, já fui um pouco mais agressivo. E também eu sempre fui um pouco comediante no consultório, né? Então, chegava lá, às vezes, o gordinho, né? Doutor, eu não como nada, eu tô gordo. Não, mentiroso não. Gordo tudo bem, mentiroso não. Né? Por quê? Porque não come nada e tá gordo, né? Energia da onde? Então, e daí minha esposa começou, amor, mas joga isso pra rede social, né? Vi que tem uns memes aí. Daí eu comecei a usar um personagem, que não é um personagem, que sou eu, tipo de um pouco de brincadeira, entendeu? Então, eu falo umas verdades, né? O que eu tomo? Toma vergonha na cara. Então, eu comecei a ser um pouco mais agressivo, né? Tanto na rede social, no Instagram, e a questão de botar um pouco de humor, mas o que realmente deu diferença para chegar em 1 milhão e poucos seguidores foi a questão do humor. O que eu via que as pessoas, o que mais engaja é o humor. Porque eu era normal, mais ou menos, daí eu botei um pouco daquela agressividade, cresceu bastante, mas quando eu coloquei o humor, que as pessoas param para ver o humor, é incrível, né? Se faz ela rir, ela fica, entendeu? Então, o que mais para mim me cresceu, triplicou meu Instagram, foi quando eu coloquei humor nas minhas postagens. Fechasse todos os lados, né? Eu acredito que tu traz o conteúdo, tu traz a parte de seduzir, porque a pessoa ela precisa dessa motivação ali, e trouxe a questão do humor por trás disso. Então, eu acredito que tu acaba criando uma ótima rede de relacionamentos ali dentro, porque tu traz um pouco da tua verdade. Se tu fugisse um pouquinho do que tu era, talvez não teria o alcance, talvez, que tu tenha hoje, né? E eu fui militar, né? Então a agressividade é uma coisa minha. Eu fui militar. Paga 10, né? E é importante entender esse jogo aí da rede social, né? Tipo, cara, o humor já é comprovado, o meme é a principal arma de engajamento de rede social. Então, se você consegue trazer o humor para dentro da sua realidade, vai funcionar muito bem. A exemplo, lá na Sonho Fino, na minha empresa de confeitaria, eu tenho um personagem. Cara, eu vou falar que nem o Dr. Osvaldo, não sou eu, mas sou eu. Eu visto peruca, eu faço situações ali que envolvem o cotidiano do meu cliente, que são as confeiteiras. Então elas se identificam com aquilo ali, dão risada, engajam, aquele conteúdo propaga, e a consequência disso é eu fazer a venda do meu produto lá na frente, porque eu resolvo a dor delas. Então é uma arma poderosa. A mensagem que não pode deixar de faltar é que isso não é uma regra, não existe só essa forma de ter sucesso. A gente vai dar o exemplo aqui do Guia Jurídico da Tokenização, né? É um livro meu e do Fernando, lançado ontem, né? Esse é um livro que não dá para fazer dancinha, que não dá para fazer humor, que não dá para colocar qualquer roupa em qualquer fundo, né? A gente faz um trabalho de autoridade, somos colunistas da revista Perfil, né? Mensalmente estamos na revista Perfil, fazemos conteúdos extremamente sérios, com aquele fundo de biblioteca no fundo, com conteúdo com muita responsabilidade. E pelas redes sociais, nas postagens, a gente teve, né, Fernando, nessas últimas 2 semanas, o dono do iFood comprando o livro, o Roberto Justo com o nosso livro, o Pablo Vaitorinho com o nosso livro,
O seu Luiz Barsi já comprou o livro, já leu, já deu uns feedback. Então, tem momentos que às vezes menos é mais. Eu vendi nessa fala ali 6, 7 livros, mas olha para quem eu estou vendendo. E essas pessoas têm o potencial tanto de nos contratar para sua empresa, para tokenizar, como para indicar clientes que tenham o cunhão aí de conseguir tokenizar e pagar o preço para ter sua empresa tokenizada. Então, não é uma regra, né? Sempre humor ou sempre o certinho ou menos é mais. Depende do seu produto, desde que você tenha constância e seja verdadeiro, seja autêntico. E a proposta questão de que tu momento. trouxe é justamente a geração de valor para a pessoa que está vendo, né? Então, foge um pouco a regra, é o que às vezes a gente vê de rede social, mas a geração de valor, isso aí é uma coisa que tem alcance, né? Isso vai longe. Eu tenho 31 anos, né? Não sou novinha, mas também não sou uma mulher de 50 anos com 30 anos de advocacia, por exemplo. Então, por exemplo, para mim é muito assertivo ser colunista da revista Perfil, porque é uma revista que está, inclusive, o Augusto Cury, o Alfredo Soares, Roberto Chiachica. Então, quando a gente está aqui nessa revista com nomes fortes, né? O Wendel Carvalho, o Tejon, quando a gente está aqui nessa revista como colunista, o cliente, que às vezes pode julgar pela minha pouca idade, é a hora que ele pega uma revista, né, que tem a Rolex aí como patrocinador, né, empresários fortes no nome, faz diferença. Para mim, é efetivo, traz seriedade e a pessoa se sente mais segura de me contratar. Para outros produtos, uma revista física não faz sentido e talvez o humor que faça sentido. Então, é sempre analisar teu negócio e não querer imitar o outro sem fazer uma estratégia, né, uma lógica. O Fernando não acreditava muito nas redes sociais. E tem se surpreendido muito, né, Fernando? Fala um pouquinho sobre a tua questão. Na verdade, a minha entrada para as redes sociais se deveu muito à questão da educação. Eu sempre acreditei muito na educação e eu fiz muitos cursos, estudei muito, né? E eu fazia muitos cursos em inglês, né? Que eu pagava sobre programação para finanças descentralizadas. Já era numa época que poucas pessoas falavam sobre isso. E eu queria começar a compartilhar isso de graça. Porque eu falava, poxa, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né? E a primeira participação foi no canal do YouTube, que tem até hoje, DeFi Brasil, onde comecei a ensinar programação para finanças descentralizadas. E aí depois conheci a Marcela, ela já me abriu outras possibilidades, né? Você vê também a rede social como uma ferramenta de trabalho efetivamente. Mas inicialmente a perspectiva era realmente divulgar conhecimento, educar. E isso gerou frutos, né? Cheguei a ser contratado por uma empresa a Cyber Sky, posso até falar, que desenvolveram uma plataforma de games baseados em NFTs. E um dia eles me chamaram para fazer uma consultoria jurídica. E nessa consultoria eles falaram assim, olha, meu sócio, nós conhecemos esse mercado por causa do teu canal. Você que nos colocou nesse mundo dos criptoativos. Então isso foi uma recompensa muito grande, né? Mas foi feito de maneira despretensiosa. E agora eu estou começando a trabalhar um pouco essa visão de você usar as redes sociais, que eu já acho que é fundamental, né? Para realmente já numa perspectiva mais comercial, mas inicialmente é mais focado na educação mesmo. É que tu tem que entregar conteúdo, né? Acima de tudo. Que nem falou, não tem uma regra, tu pode ser agressivo, tu pode ser engraçado, tu pode ser sério, tu pode ser chato, mas tu tem que entregar conteúdo, porque vai ter muita gente ali que está pelo conteúdo, né? Agora é claro que são públicos diferentes. O meu público, assim, eu tenho cursos online, por exemplo, que eu vendo aulas, né, do que eu dou no mestrado, do meu doutorado, do meu PhD, mas eu vou vender, são 15% das minhas vendas. 85% das minhas vendas é público assim que quer emagrecer, que quer tomar um suplemento para ter mais energia, disposição, para melhorar a libido, ansiedade, vontade de comer doce, retenção de líquido. O público que quer coisa simples do dia a dia. As dores do meu público são essas, sabe? O meu público é 15% que vai comprar meu curso lá que eu tenho, meu curso completo, que eu mais demorei para fazer, gravei aula pra caramba, é o que menos vende. Né? Porque não é o meu público que quer comprar isso, entende? Então daí tu vai se direcionando e se adaptando ao teu público, né? Que o objetivo de quase todos é monetizar, na verdade, tirar algum dinheiro, né? No começo tu começa a fazer até por questão de mandar informação, mas depois tu começa a ver que tu consegue ganhar algum dinheiro com isso, tu gasta mais energia naquilo para vir mais dinheiro. Deixa de ser só somente uma coisa para ser divertido, né? E passa a ser um trabalho daí, né? Marcela, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente vê que você tem um ciclo muito interessante, você tem uma facilidade para se conectar com pessoas, então você está muito envolvida no networking. Inclusive, ontem a gente estava no evento do Network, parabéns pelo lançamento do livro. Obrigada. Esse dia de hoje só está acontecendo por conta de só está network. acontecendo por fruto do networking. Então, cara, a gente entrou no network e realmente é um mundo que te abre muitas portas e está sendo incrível toda essa experiência que a gente está vivendo. E eu gostaria de saber da sua parte, qual é a importância que você vê do network na sua vida? Assim, de conectar pessoas, fazer
fazer esses relacionamentos? Quando ela é sincera, 100%. Quando ela é forçada, me irrita um pouco ver essa forçação de barra de você fazer network. Para mim sempre foi muito natural. Eu sou do Mato Grosso do Sul e lá a gente foi criado na rua, né, brincando. Então, desde muito cedo a gente se conectava e brincava com todo mundo. Depois começaram as festas de aniversário, sempre o pessoal comigo. Então, para mim é uma tranquilidade muito grande o servir o próximo e reunir pessoas. Lembrando de quando eu conheci vocês, muitas vezes a gente quer que um entrevistado pare, olhe para a câmera e fale: agora eu vou te dar uma dica de ouro, que vai virar sua chave. Aí você pega o papel e anota. Não, é dentro de uma conversa, é dentro de um diálogo que você tem que estar atento para pegar realmente os insights. Vocês lembram que era final do network, né, no network de ontem, né, o que nós conhecemos, que foi lá no Chef Willy, no Abre Parrilha. Já era bem tarde, já era mais de 1h da manhã, o network já tinha praticamente acabado. A gente se conectou e aí eu podia dizer: já tô cansada, quero tirar maquiagem, quero ir para casa. Vocês também já tinham que pegar a estrada para voltar para casa. E a gente se conectou e falou: vamos conversar. Nós sentamos no meio do evento, fizemos uma reunião, música acontecendo, pessoas bebendo, pessoas falando em volta da gente. Foi ali que eu vi, celular cara, essa mulher tem tocando. energia, hein? Celular tocando, o namorado querendo saber onde você tá 1h, porque os network do Bruno diz que é pra acabar meia-noite, mas 1h da manhã eu sempre tô no network. Aí sempre é pergunta, né? É uma pergunta que não fecha a conta. Mas ontem ele foi e viu que a gente ficou até as 2h. E aí a gente sentou, literalmente fez uma reunião no meio da bagunça lá, e se reunimos e formulamos e fizemos uma estratégia de negócio que tá aqui acontecendo. Então, o network, quando a pessoa está com vontade de fazer mesmo, é qualquer hora, qualquer dia, é qualquer momento, mas assertivo. Tem um foco, né? Começo, meio e fim. Vou dar um exemplo aqui, um testemunho que eu acho que o Neto não teria nem ideia. Eu já sigo o Neto há muito tempo, tenho uma cliente tua que é minha amiga, Gabriela Esguário, não sei se você vai lembrar, porque são muitos clientes. Eu sempre admirei o trabalho do Neto. E um dia eu pensei: poxa, eu acho que eu vou estar bacana, assim, um dia se eu tiver numa entrevista com um cara como o Neto, né, como o Oswaldo. Mas como é que eu ia chegar nele? E aí a gente tinha o programa de rádio, o Ferino, e aí chamei ele como entrevistador, então a gente serviu. O que é o network? É você servir o próximo. Então a gente serviu, sei que o Bruno Menagaso fala sobre isso também, porque a gente é da mesma terra, então é a mesma lógica. Então eu servi o Neto, chamei para ele lá no Ferino, a gente fez os vídeos, divulgou ele, e quando vocês me chamaram, eu estava aqui também à disposição, e o Neto veio e fez. Então hoje eu estou num momento profissional para mim muito bacana, que é estar ao lado de uma figura que eu admiro muito, que é um cara que bomba nas redes sociais, e sei que é um pai e um marido também bacana, porque as notícias correm, né, a gente sabe que é um cara bacana. Pelo menos não tem ruim, né? Isso já por servir, não tendo de ser ruim já é um né? bom sinal, Por né? servir. Então tudo isso foi network, né? Por que levar ele para a rádio? Modo assertivo, convidei estrategicamente. Por que eu sentei e conversei com vocês? Porque eu vi a garra e a vontade que vocês estavam lá 1h da manhã, tendo que voltar para casa para fazer uma reunião. Então a gente tem que estar caminhando com pessoas que estão na mesma sintonia que você. Então, fazer network, tirar foto com o famoso, tirar foto com todo mundo, tirar foto de selfie, com o máximo de pessoas possível numa noite. Não. Isso não é Converse fazer com 2 networking. pessoas, 3 pessoas, se conecte verdadeiramente. Mas network é você se conectar verdadeiramente. Eu falo assim, ó, quando que você é amigo de uma pessoa? Na minha opinião, quando você pode ligar pra pessoa, pedir alguma coisa, e a pessoa pode dizer: vai a merda, Marcela, não vou fazer. Sabe? Porque às vezes você tem os seus amigos que você tem todos os trejeitos de pedir. Aí você pede, aí a pessoa também não tem aquela intimidade de sim ou não. Se você pode pegar a qualquer momento o telefone agora e ligar para a pessoa e fazer um pedido ou fazer um convite, e a pessoa também sentir a vontade de te mandar merda ou dizer sim ou não, aí o network tá assertivo. Senão é só mais um colega que você finge que conhece, Justamente ele finge que é alguns teu amigo. amigos de E verdade não vai falam gerar não negócio. mesmo. Não finge vai que tem gerar uma negócio. conexão. Só vai gerar quantidade. Não, bacana. Dentro do teu trabalho, doutor Oswaldo, tu vê bastante a questão do networking feito? A gente viu algumas collabs tuas feitas dentro de live no Insta, no YouTube. Então, sim, a parte do Instagram mesmo, então, tem bastante interação com o pessoal, com o Paulo Musi, no caso, eu já conheço desde 2010 o Paulo Musi, já preparou alguns atletas junto na época do Mr. Olímpia, que era o Eduardo Correia, foi da equipe dele, uma época que nem tinha rede social, e depois eu montei uma relação, tenho algumas lives com o Paulo Musi aí do começo, e a parte do Augusto Cury também, que a gente entrou por estar na mesma equipe de trabalho, e algumas influencers que às vezes chamam, assim como a Marcela chamou, para pô, só tem um vídeo teu legal, dá para reagir, não dá, daí quer fazer um contrato, fazer uma parceria, daí faz uma collab.
Mas eu sou muito do tete a tete ainda, né? Claro, a rede social é incrível, mas o tete a tete, pra mim, nada substitui isso, sabe? Então, Vocês entenderam que se o que vocês querem que o Paulo Musi comente na foto de vocês, tira uma foto com o Oswaldo, com a capa dele aqui na revista Perfil. Já minha cabeça tá trabalhando. Eu já tô pensando em qual foto que eu vou fazer com o Neto aqui, ó, e mandar pro Musi, pra ele repostar. Né? Vamos fazer essa foto e conselho todos a fazerem, porque vocês vão ter o Paulo Musi e o Neto comentando na foto de vocês. não, é um excelente profissional, o Paulo Mussi, né? Eu conheci ele muito do pessoal e ele realmente, o que ele mostra na rede social, realmente é muito do que ele é mesmo. Né? Claro, só que como ele cresceu bastante consideravelmente, começou muita polêmica também, né? Coisas ruins, normal, né, gente? Então, a tua fama aumenta, os haters também aumentam, né? A presença digital nem de tudo é boa, né? E ele, por ser médico também, ele tem que se conter em várias coisas, né? Tem muita gente que denuncia de várias coisas. Então, é um mercado bem complicado, porque a gente tem um conselho por trás, né? Que eu não sei o quanto o conselho de vocês atrapalha vocês a parte social, né? Mas os nossos conselhos ali, eles limitam muito. Não pode isso, não pode aquilo, não pode falar um palavrão, não posso isso. Eu fui chamado do meu conselho, eu já sou sócio do meu conselho, né, em Florianópolis, né? Porque eu não posso nem falar um palavrão. Tanto que no meu Instagram nem tem lá nutricionista Oswaldo. Eu não uso, eu uso como farmacêutico. Eu tenho uma mestrado e doutorado em farmácia, então eu uso meu Instagram como farmacêutico, pelo fato que o conselho de nutrição é tão ruim quanto o de medicina. Que eles realmente não podem falar um palavrão, não pode isso, não pode foto, não pode nada. Nada tu pode, entendeu? Eles querem te boicotar, na verdade, parece, o conselho, sabe? Por causa de tanto de regras que tem e o tanto de denúncias, né? Porque muitas pessoas denunciam. Não sei se na advocacia é assim. Essa questão de conselhos eu posso falar bem porque, primeiro, que eu já defendi médicos, né, do Conselho Regional de Medicina e também porque fui advogado e instrutor de processo disciplinar na OAB, né? Então a gente. E, por exemplo, na advocacia tem uma lei, uma norma clara, né? A atividade da advocacia não pode ser considerada mercantilista, que se fala. Então você não tem o mesmo. Você não pode vender a advocacia como você vende um produto. Existe toda uma. Vamos dizer assim, não vou dizer uma tradição, né? Uma coisa por trás que entende que é como se o advogado não fosse um profissional efetivamente do mercado, e sim alguma espécie de sacerdote, né? Que recebe honorários, não recebe pagamento. Claro que isso tem mudado, né, com o tempo, busca se atualizar e grande parte dos advogados também não respeitam essas normas, assim como eu imagino também no âmbito médico. Mas eu acho que tudo é positivo desde que isso não seja utilizado para também eliminar a concorrência, né? Que você não se aproveite muito, por exemplo, às vezes o Conselho de Medicina, que há competições, né? Um denuncia o outro, mas às vezes com o intuito apenas de não porque a pessoa infringiu a ética, mas às vezes até como intimidar, né? Esse tipo de coisa. Tem questões políticas que envolvem nesse cenário, mas há restrições com certeza, tanto na parte médica, né, como o doutor falou, na parte jurídica também. Talvez na parte jurídica seja até maior até ainda do que na parte médica. Acaba favorecendo normalmente quem não tem um diploma, você veja pelo Conselho de Nutrição. Tu não pode postar uma foto de antes e depois. Não pode, é proibido no Conselho. Na Educação Física pode, ele pega um blogueiro, um influencer que trabalha com isso, que não é formado em nada, que ele vende produto de emagrecimento, ele posta lá à vontade, porque ele não é formado em nada. Aí eu que sou nutricionista não posso. Daí tu entende que pra mim a competição é desleal, porque eu que não posso mostrar meu trabalho, porque o meu conselho vai lá e vai ferrar comigo. Aí o cara que não é formado em nada, que tá fazendo exercício legal da profissão, ele pode ir tranquilo. Então, porque ele às vezes tem um nutricionista trabalhando por trás dele, que daí não tá aparecendo, então é totalmente desleal, na verdade. Então, porque eu acho que os conselhos, eles não se atualizam na velocidade que deveria, só isso, né? Por isso que acaba tendo todo problema com profissionais. E aí o empresário, ele tem que calcular o risco. E se der merda, eu tô pronto? Eu vou aguentar? Qual é a saída? Qual é o plano B, né? Porque o Neto e o Fernando e eu, advogado, escritor, e não deixa de ser escritor também, Neto é médico, mas somos os três empresários. Até porque se a gente fosse, tradicionalmente, a profissão não estaria nem aqui num barco no dia de semana com vocês. Mas é assumir o risco. Assumir os riscos, né? Eu e o Fernando estamos fazendo a divulgação dos nossos livros, em revistas, e a gente tem que estar pronto como empresário para assumir o risco e saber se a gente vai aguentar ou não vai aguentar o rojão quando vir. Que bora vem, né? E que uma hora vem. E, Marcelo, tu falou ali em compromissos, família, trabalho, né? Networking. Como lidar com tudo isso, sabe? Porque a gente olha de fora, a gente percebe que vocês têm uma rotina ali, né? Agitada, uma correria. Então é vida pessoal, vida profissional, família, cuidado pessoal, né? Corpo. Como é que faz para conseguir ter essa energia, para conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo? E performar ainda, né? Em alta performance. Claro que a gente não fica 100% do tempo em alta performance, mas como é que a gente Novamente, faz? com a minha base familiar, eu aprendi muito cedo que
quando se fala em família, nesse primeiro item, não tem certo e errado, cada família é de um jeito, e a gente não pode julgar como é a criação dos seus filhos com a criação do teu vizinho. Tempo de qualidade, que hoje se fala muito. Não, a minha filha me vê trabalhando, minha filha vai comigo, mas claro que ela é prioridade. Então eu busco lá na escola, ela vai estar alimentada, ela vai estar bem vestida, mas ela vai comigo aonde dá para ir. Se o local não aceita a criança, eu não vou, ou fica com a avó. Mas ela vê o corre da mãe dela de sábado a sábado, e domingo, quando eu preciso descansar, eu também descanso. Porque às vezes os pais falam, não, a gente trabalha final de semana, mas você tem que ter um tempo de qualidade domingo com seu filho. Mas às vezes também é o tempo que você tem para dormir mais tarde. Mas depois você faz uma comidinha junto, depois você brinca. Criança precisa ser criança. Precisa que você sente no chão e brinque com as mãos com ela, que você faça brincadeiras. Ficar com o filho não é levar em restaurante chique, não é ir no cinema e comer pipoca. É sentar e brincar com eles. Então eu brinco com minhas filhas, eu sou uma eterna criança. Mas meus filhos, né, eu tenho minha enteada, que é praticamente minha filha, é um combinado com a mãe dela, ela ser um pouquinho minha, e minha filha Helena com 8 anos, elas me verem trabalhando o tempo todo, e elas podem escolher isso para a vida delas ou não. Mas eu não fico, tem que ter rotina, tem que ter isso, tem que ter... Não, não, essa é a minha vida, eu escolhi nesse momento de vida, eu sou um foguete, eu sou uma imparável, eu quero produzir, talvez daqui a alguns anos eu esteja mais relax, e minha filha tem que acompanhar e tem que ver quem é a mãe dela. E, claro, muito amor, muito respeito, muita empatia, porque, enfim, é uma criança. Mas eu não faço a boa mãezinha, não, que cuida, tempo de qualidade, chego, largo o celular. Não, é o celular o tempo todo, ela junto, ela participa. E eu amo o que eu faço. Eu não me canso. Pelo contrário, quando eu não tenho nada para fazer, daí eu durmo, porque não estou produzindo, né? Eu sou movida, diz que até agora é uma doença, parece que até tem um CID, é uma doença a ser estudada aí, que é o tal do você sempre querer produzir, do você sempre querer fazer. Eu acho que o problema é quando você tem sempre projetos. Sabe aquela pessoa que você encontra e fala, eu tô com um projeto novo, aí você encontra aqui 2 semanas. Não, aquele não deu certo, mas agora eu tô num projeto, não. O projeto tem que ter começo, meio e fim a executar. Eu sou extremamente estratégica e eu executo. Missão dada, missão cumprida, né? Eu não fui pro regime militar, mas quase que poderia ser, porque missão dada é missão cumprida. Então, eu me alimento, sim, de energia, de produção, me sinto bem produzindo, e quem está ao meu lado acompanha, ou eu não falo de trabalho, só tomo um vinho, só cozinho, porque eu não posso obrigar ninguém a querer ficar no meu ritmo. Faz sentido. É que também, que nem ela falou, concordo com ela, depende da fase da vida que tu tá, né? Eu, quando tô com a minha esposa há 12 anos, quando eu conheci minha esposa, eu tava com 27, eu deixei bem claro pra ela, quando eu fui pedir ela em casamento, que não foi um pedido ajoelhado, nem alto mar, foi uma conversa, porque o casamento é uma sociedade, que não foi uma conversa, vamos assim, né? Quero sair do trabalho, vamos trabalhar juntos, sei o quê, vai fazer parte das empresas. Só que eu deixei claro pra ela o seguinte, olha, mas a minha prioridade é o trabalho. Entende que tu não vai ser minha prioridade, tu é em segundo lugar. Se tiver filho ano que vem, porque ela queria ter filho, não será minha prioridade, porque eu tô numa fase da vida que eu não posso priorizar família e filhos. Eu não posso. Eu vou ter que priorizar trabalho. Então, se tu tiver de acordo com isso, não sei até quando, talvez dure 5 anos, 10, 15, não sei, depende de como vai ser a profissão. Claro, hoje com 40, com certeza a prioridade é família, porque eu já não preciso mais priorizar só o trabalho, que, né, o financeiro correu melhor do que eu esperava. Mas naquela fase, 27 anos, eu quero priorizar meu descanso, meu relaxamento, a minha família e os meus amigos. E o dinheiro, né? Mora debaixo da ponte daí. Não, nada contra, se é a tua metodologia. Agora, cara, com 40 já muda. Com 40 eu quero ter energia para tudo, que eu quero continuar trabalhando muito, mas eu também tenho que priorizar a família. Só que precisa de alguns aditivos também, né? Que é onde entra a nutrição. Minha esposa que tem 40 anos como eu, então, quem é mulher aqui sabe, não sei a idade de vocês, mas quando chega uma menina no consultório com 19 anos, eu tô sem energia, né? O que que eu tomo? Onde eu brinco? Vergonha na cara, né? Pô, com 19 anos, tá de brincadeira com 19 anos, né? Ansiosa do quê? Mora com o pai, com a mãe, não trabalha, só estuda, é ansiosa do quê? Né? Às vezes o namorado demora pra responder o WhatsApp, só pode ser isso, né? A ansiedade dela. Agora, 40 anos, filhos, marido, trabalho, tem que ter uma questão de fome, ansiedade, retenção de líquido, disposição, energia, libido, pele, cabelo, unha, celulite, flacidez. Tu compara uma mulher de 19 com uma de 40, é absurda a diferença. 19 para 30 já dá diferença, não dá? Sim. Então, só que a mulher de 40 hoje já não quer ser a veinha de... Bota lá no Google. Mulher de 50 anos em 1950. Era uma senhorinha de 80 hoje. Hoje não, mulherada de 50 quer estar performando, quer estar bonita, com libido, casada, com um filho e...
Então, assim, entra a parte de. Vou ter que entrar com uma suplementação, por exemplo, para minha esposa ali, para ajustar a parte hormonal dela. Progesterona, testosterona, estradiol. De homens também, atendo homens de 70 anos. Tu consegue ajustar os hormônios hoje de uma pessoa, eu consigo deixar minha esposa lá com uma idade metabólica de 25 anos. Então, tudo no corpo dela funciona como se ela tivesse 25 anos. Só que é a experiência de 40. Eu até brinco com ela, eu falo que é mais barato cuidar dela do que trocar pra de 25. Porque trocar é bem caro, né? Que advogado sabe, né? Ah, é verdade. Divórcio é um então o negócio é um cuidar do outro, Você ficar fica junto, pobre. porque divórcio é um péssimo investimento, né? Então, pensando em investimento, vamos cuidar do nosso parceiro aí para que ele tenha 40, mas com uma idade metabólica de 25. Só que para isso é fazer exercício, tomar uma suplementação, cuidar da tua alimentação, porque se tu quiser uma vida boêmia, é ladeira abaixo, né? A conta chega, né? A vida conta curta. vai chegar, meu amigo. Então, para Você homens e para quer ser mulheres. o rico ou o puxa-saco do rico, né? Ó, mas vamos lá, né? O que que não pode faltar na rotina de uma pessoa que quer viver em alta performance, que quer ter mais disposição, né? O que que não pode faltar na rotina dessa pessoa? Independente da idade. Isso, Isso não é uma regra, né? É o que talvez vocês coloquem hoje em prática e veem que, pô, dessa forma aqui eu consigo seguir minha rotina equilibrada, né? Tem gente que diz que já tem que começar o dia tomando banho gelado. Tem gente que diz que tem que começar acordando às 4 da manhã. É que isso são os milagres que eles criam para vender livros, né? O milagre das 5 da manhã, tu tem que acordar, daí meditar, daí tomar banho de água gelada, daí ler, daí orar. Gente, tem gente que 6 horas da manhã, a alma nem voltou pro corpo 6 horas da manhã. Tu entende? Ela vai começar a produzir às 11, gente, mas não importa. É que nem dieta, não importa o que tu come de manhã, o que importa é o que tu come da hora que tu acorda, até a hora que tu vai dormir. É o montante disso. Então não importa se eu acordei 11 horas. O importante é o que eu produzi das 11 horas até a hora que eu fui dormir. Agora tem gente que é mais matutino. Não, se eu acordar 11 horas eu não presto o dia todo. Tem gente que se acordar cedo não presta. Então não tem essa regrinha, né? Só que o que mais precisa, eu acho, para alta performance é rotina. A palavra que a gente tá falando. É uma rotina. O problema é um dia eu acordar às 11, outro dia eu acordo às 6, outro dia eu acordo meio-dia. Um dia eu vou pra academia, outro dia eu não vou. Um dia eu me alimento bem, um dia mal. Isso aí, gente, criança, eu vejo meus filhos, regime militar, é rotina para tudo. Não são imperativos, controlam a alimentação, vão bem na escola, precisam tomar medicamento. Porque eles têm uma rotina de exercício, rotina de escola, rotina de horário, rotina de alimentação. Eles têm uma rotina. Claro que tem um momento de quebrar a rotina, que nem a gente, né? Minha rotina não é estar aqui em alto mar, uma quarta-feira, 2 da tarde. Né? Mas existem os momentos de quebrar a rotina, mas se tu não tem rotina, não tem como performar. Não, e esse relógio pessoal, eu trabalho com eventos, né? Geralmente uma vez por mês, que eu acabo ficando 10, às vezes 15 dias fora. E são eventos que acaba às vezes varando a madrugada. Então, o que antes tu tinha um horário para dormir, acordar e fazer determinadas coisas, eu não tenho. E aí eu percebo como isso acaba, assim. Eu fico uma semana até para voltar a me adaptar. É uma semana que parece que passou um trator em cima de mim, sabe? Isso acho que muda de pessoa para pessoa. Né? Acho que cada um vai ser diferente. Acho que, igual o doutor falando, não tem milagre, né? Eu acho que a resposta, né, nesses 31 anos de experiência de vida, tenho muito ainda para aprender, é o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica o processo. Como o Neto falou, se você se conhece e sabe que se você acordar 11 horas da manhã, mas produzir até meia-noite, vai ser bom, tudo bem. Se você sabe que para você fazer exercício pela manhã vai te dar gás e energia para produzir, a gente falou do banho, né? Eu tomo banho pelando, eu tomo banho quente e mesmo assim eu tenho energia pra caramba, né? É uma energia que irrita, né? As pessoas falam da minha energia, mas as pessoas se irritam também. Então, às vezes eu tenho que fazer um trabalho de autoconhecimento e me controlar para energia, para não chegar explodindo tanto, porque isso começa a incomodar as pessoas que não têm. Então, eu acho que o autoconhecimento, aí já vem a autoestima, a autoimagem, tudo, mas é você entender o que faz sentido para tua vida e fazer. Para mim faz sentido trabalhar muito, eu amo o que eu faço, eu tenho tesão em trabalhar, tenho vontade de trabalhar e flui. E flui, é fácil o processo, porque eu não conseguiria fazer diferente. Eu acho que a gente ter metas, trabalhar com metas, né, nas nossas vidas, tipo, com objetivos claros, claro, metas alcançáveis, né, não metas surreais. Eu acho que faz a gente sempre sair um pouco fora da zona de conforto e tá sempre buscando uma direção para evoluir, né? Porque a partir do momento que tu tá nessa zona de E conforto... o que você também não vai fazer mais, né? Por exemplo, o Neto passou por uma caminhada. Provavelmente deve ter, se eu tivesse que começar hoje, o que eu não faria mais. Ou coisas que eu não vou fazer mais. Você sabe, igual a mulher que sai de um divórcio, né? Eu já fui casado, pode dizer. Você sai, às vezes, do divórcio até nem sabendo qual é a próxima meta. Mas você sabe o que você não quer. Então, na vida do empresário também tem muito isso. Saber muito bem até onde você vai, mas também aonde você não vai, qual princípio que você não vai abrir mão, qual caminho você não vai abrir mão.
E também não tem, às vezes, o planejamento. Eu, quando comecei a trabalhar, não tinha planejamento. Tanto, tem que fazer isso, essa meta. Não tinha meta. Minha meta era trabalhar o máximo que eu conseguisse e continuar estudando. Porque eu tinha que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, eu vou trabalhar o máximo que eu conseguir, estudar o máximo que eu conseguir. Vou atender o máximo que eu conseguir. Era a minha meta. Simples assim, não tem. Porque hoje tu vai nos cursos de coach, não. Tu bota lá foto do carro que tu quer pra te mentalizar todos os dias. Nisso Daí, eu, né, assim, gaviões, ando com isso gaviões. eu e o Neto, a gente vai concordar Aí- 100%. Aí eu teria que só andar com os gaviões lá com 20 anos, né? Meus amigos lá do futebol que trabalho de gari eu não podia andar, porque Sim. não me traz lucro nenhum. Fora da meu. Não, só bobagem. tudo é interesse daí. E teria que ter tudo planejado, desenhado, as figuras, tudo que eu mentalizando. Mentalizei nada. Trabalhei pra cacete, estudei pra cacete, lancei livro, continuo trabalhando, estudando. E daí acontece naturalmente, entendeu? A evolução Então, acaba sendo uma É isso que eu ia falar do consequência. autoconhecimento. Não precisa, Eu não precisa também. planejar nada. Deixa acontecer, só se mata, tem que se matar, né? Quando as pessoas me perguntam, tá, onde você quer chegar? Eu falei, aonde o mundo inteiro me levar. Não tem limite, não tem um teto. Eu sei o que eu não quero, isso eu não vou fazer por tanto, eu não vou me submeter. Mas o céu é o limite. A terra E é o dinheiro redonda, né? vem. Eu posso E o até dinheiro contar vem. uma Gente, eu acordo todo dia de manhã. Eu falo, gente, o mundo é tão pequeno, né? Tão pequeno, a gente tem tanto para desvendar, tanto para descobrir. Então, assim, essa é a ideia que o Nato falou. Eu vou trabalhar até quanto dá. Desde que eu não fique doente, desde que eu não fique um mês sem ver minha filha, com alguns princípios, né, do que eu não abro mão, sem ir na igreja, enfim, sem ter a minha parte cultural que eu gosto, né? Mas é o que dá, o que o corpo aguentar e usar tanto a parte de dieta, de nutrição, para estar bem, né? Seja com vitaminas. Eu tô fazendo agora uma auto-performance que chama Neurofeedback com a doutora Michele. É uma reprogramação cerebral, são 60 sessões, 2 vezes por semana, que ela remodela meu cérebro para ver onde ele está mais, vamos dizer assim, mais preguiçoso, onde ele está mais acelerado, para evitar também alguns surtos, que a gente tende a ter alguns surtos na vida, até por trabalhar muito. E eu estou fazendo uma remodelação cerebral. Elon Musk já fez, né? O pessoal da Red Bull faz. Então, existem mecanismos tanto ali, né, de dieta, de cuidar do corpo para você ter mais energia, estar com as vitaminas em dias, ou nem em dias, né, mais do que talvez precisasse para você aguentar as performances, como tem exercícios como neurofeedback para aumentar a sua performance, para você ser mais assertivo no que você faz. A Agora, tecnologia tá aí, né? Uma coisa que eu acho que é importante também frisar é que o tempo, ele também tem valor, né? Eu, por exemplo, antes de eu já fui músico, eu tocava muito à noite, e quando meu filho nasceu, eu sou casado há 20 anos, né? Meu filho hoje já tá com 17. Mas eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu quero ver meu filho crescer. Aí eu larguei completamente a música, né? Era uma coisa que eu gostava de tocar à noite, mas eu abandonei para quê? Para poder ter um tempo, né, juntamente com meu filho. E são coisas que acabam também te dando energia. Eu acho que a questão está justamente de você saber achar qual que é o equilíbrio, né, entre todas essas questões da vida familiar, por exemplo. E tem muitos imprevistos, né? Eu acho que é importante, você traça o objetivo, mas às vezes, por exemplo, meu filho, hoje a nossa interação muito é com música, né? Ele toca na igreja, toca bateria. Às vezes ele fala, pai, vamos ensaiar na quarta, vamos ensaiar na quinta. Para mim é difícil, né? Parar para ensaiar hoje, né? Mas eu vejo isso como um tempo com ele. Então é uma forma também que eu acabo recarregando as energias, porque eu trabalho muito, né? O esforço é muito mental, né? Então acaba ajudando muito. Então hoje o que eu busco é tentar achar esse equilíbrio em todas essas questões familiares. E eu acho que se você achar equilíbrio, você vai conseguir produzir, ter o que mais você precisa de energia, porque o corpo tem todo psíquico, né? Eu não sou médico, não vou nem me arriscar aqui, mas certamente, né, se você não tiver com uma mente boa, se você não tiver com um ambiente familiar bom, bem constituído, você vai ter provavelmente você não vai conseguir trabalhar já, né, em alta performance, você vai ser uma máquina faltando alguma Eu coisa. vou desafiar aqui o Fernando. Como ele fica muito home office, e talvez ele não lide com isso, mas para o empreendedor, para o empresário que está o tempo todo na rede social e na rua, vamos dizer assim, fazendo network, você tem que aprender técnicas de sempre estar bem. Técnicas de sempre ser assertivo, sempre ser eficiente no que você faz. Porque se você for depender da questão, brigou com o namorado, brigou com a esposa, o filho está doente, não existe espaço para amador. Gerenciamento de crise. Então, você tem que gerenciar, e às vezes, e sempre falou, né, 1 leão por dia. Não, às vezes é 10, 15, você fala, nossa, vem, porque agora eu tô pronto, né? Então, existe o mundo real, né, que
porque é cheio de desafios e você tem que estar pronto. Não tem, nos dias bons eu sou um excelente empresário, um excelente comunicador, mas nos dias ruins eu não tô pronto. Não é bem assim. E a gente tem que ter alta responsabilidade também para entender o que trava, o que é o bloqueio, o que na tua rotina às vezes te quebra e no final das contas tu não consegue. Às vezes no final do dia tu chega, pô, não tive um dia produtivo. Cara, a gente tem que pensar na nossa vida, a gente tem que olhar para dentro e às vezes entender aquilo que, pô, eu preciso mudar isso aqui porque talvez eu não sei onde eu quero chegar, mas eu sei o que eu não quero. E entender o que é produtividade, né? Exatamente. Porque eu sempre... Alta performance é você estar bem em dias ruins. Exatamente. E assim, vale a pena eu fazer 1 milhão de atividades dentro do meu dia e entender que eu fui produtivo porque eu fiz 1 milhão de atividades, ou entender que eu fui produtivo porque eu fiz poucas atividades e apenas as necessárias, só que eu entreguei atenção, entreguei foco, entreguei toda a minha energia e principalmente consegui obter resultados, né? Juliano, para mim sucesso é cada vez você trabalhar menos e ganhar mais, fazer em menos tempo e ganhar mais. Né? Os advogados às vezes falam, né? Tem uma piada clássica que o cara fala, né? Gente, eu sou péssima piadista, mas é mais ou menos a história, né? Que o cara liga e fala, doutor, eu quero saber como resolver esse problema. Aí o advogado fala, é tantos $1.000, né? E aí o advogado fala, não, você faz isso. Tá, mas você vai me cobrar. Não, mas eu estudei tantos anos e assim é o do cara que sabe onde afrouxar, né? Do mecânico. Então, quanto mais você é bom no que você faz, você vai gastar menos tempo, mais energia vai cobrar mais. Então, por algum período da tua vida, você vai ter que trabalhar mais, gastar mais energia até ficar bom pra caramba, para entender que você em menos tempo vai conseguir resolver aquele problema daquele cliente e cobrar cada vez mais caro. Mas, Mas é um Oswaldo, processo, é natural. A eu há moeda 15 mais anos valiosa é o atrás, tempo, né? eu acordava às 6 da manhã, ia dormir 1h30 todos os dias. Rotina de, né, estudo, faculdade, trabalho e tudo mais. Eu não tenho mais essa disposição hoje. E aí, é A normal? gente vai ter que marcar uma consulta, né? Vai. E eu quero comissão, viu? O que tem que fazer para aumentar essa disposição? Mas tá quantos anos? Eu tô com 31. 30. Jovem. Cria vergonha na cara. Vergonha, né? Mas, rapaz, você Fosse sabe que é uma mulher com diferente. 2 filhos ainda, né? Reclamando, pô. Então, questão 31 anos, relativamente para homem, que nem eu falei que não tem filhos, é novo ainda. O problema não é que tu não tem energia, o problema é que tu tá querendo muito mais energia do que teu corpo pode oferecer. Né? Se tivéssemos em 1980, tu estaria, porra, bem pra caramba, tu entende? Mas tu tá em 2023, se comparando, e comparação gera frustração, né? Se comparando com pessoas que estão voando às vezes. Então, o problema é que tu talvez esteja no teu 100% que eu falei. Então, tu vai ter que, porque não é uma idade ruim, teus hormônios são medidos, a taxa hormonal de testosterona não é uma taxa ruim, só que tu tá querendo fazer mais coisa que teu corpo é capaz, é a tua cabeça. Então, tu vai ter que dar uma turbinada. Tanto que eu tenho lá no consultório um monte de homem de 70 anos que eu brinco. O velho da lancha, os velhos da lancha vão lá no consultório e eles não vão pra ficar mais bonito. Até porque eu brinco, né? Olha, mais bonito é impossível, né? Milagre eu não faço. Tem uns que não tem jeito, né? Ele vai lá, porque ele quer ter 65 anos. Isso que a Marcela falou que é uma coisa que eu já não concordo, né? Que não, o negócio agora é cobrar muito e trabalhar pouco. Mas isso antigamente. Hoje os caras querem cobrar muito, depois fica bom, mas continuar trabalhando muito. Porque antigamente era assim, não, agora eu tô ganhando bem, eu posso trabalhar pouco. Mas daí ele mantinha. Hoje não, o cara já tá cobrando muito, mas ele quer continuar trabalhando muito para faturar ainda mais. É meio uma loucura isso daí, né? Até é desnecessário às vezes, né? Só que para isso tu tem que estar acima do 100%. Então, talvez tu esteja no 100%, né? Talvez não tome um complexo de vitaminas, não repõe vitamina Q10, não repõe vitamina E, não faz uso de alguma medicação, por exemplo, a base de NDH, que melhora a produção neural, a parte de testosterona, então dá para melhorar bastante coisa, dá para ficar no 120%. E como a questão incluir uma atividade física no teu dia faz com que tu gere mais energia, ou que tu consiga ser mais produtivo, ou que te gere forças para aguentar o dia? Qual que é a importância da atividade física para o alto desempenho, né? É porque primeiro que, lembra que a nossa molécula da vida é o oxigênio. Quando faz atividade física, tu oxigena todas as tuas células do músculo. Então tu aumenta a tua energia em média 30% a 40% no dia com atividade física. Mas isso só é verdade quando já está acostumado com ela. No começo não, entende? Tu vai começar ali, porra, o cara mandou fazer energia, atividade física para ter mais energia, tá ferrando com o meu dia, tá ferrando com o meu dia, eu tô ficando dolorido, tá me incomodando isso aqui. Eu tô ficando mais cansado, tô dormindo menos, porque no começo é desconfortável, claro que é desconfortável, né?
mas depois que a atividade física passa a ser uma energia para ti, ela aumenta até em 30%, 40% a tua oxigenação cerebral e corporal para te ter mais energia e produtividade durante o dia. E tem muitos estudos e muita gente falando sobre a questão de horários para atividade física, né? Existe essa correlação? Ou tem algum horário que é melhor? Ou vai da tua rotina? Eu falo para os pacientes que o melhor horário para fazer atividade física é aquele que tu consegue. Não, hoje em dia não é assim, né? Agora, claro, pensando em questão de metabolismo, em questão de ciclo circadiano, que é o nosso reloginho biológico, o melhor horário para fazer atividade física seria logo após o almoço, assim, uma média de 2, 3 da tarde. Nem muito cedo, nem muito tarde. Então ele já vai ter tido umas 2, 3 refeições, tá na metade do teu dia, tu tá com o teu metabolismo nem muito alto, nem muito baixo os hormônios, porque de manhã a gente tem um pico de alguns hormônios, à noite tem pico de outros hormônios. Então ali tu tá tudo na média, então tu tá mais centrado. Mas hoje em dia eu não consigo treinar esse horário, para mim é impossível treinar 1h30 da tarde, é impossível. Uma curiosidade aqui pra vocês. Um momento que eu sou criativo ao extremo é quando eu tô fazendo atividade física. Ou seja, academia, ou correndo. Parece que é um momento que eu tô ali comigo mesmo, num estado mais de flow, Tá né? oxigenando, né? Oxigenando. Cara, a minha criatividade, ela vai longe, assim. Tanto que às vezes eu tô na academia, eu pego o celular e eu fico anotando as paradas ali que eu tô pensando e tal. Porque começa a funcionar de um jeito, assim, né? É que tu tá oxigenando as tuas células e que é o nosso, que eu falei, aumenta 30%. Agora, é claro que tem atividade física assim com objetivo de terapia mesmo. Por exemplo, a minha esposa é evangélica, eu não sou. Sou cristão, mas sou aquele cristão relaxado, né? Tipo, a minha esposa consegue ir pra igreja e, né, limpar a mente dela lá, relaxar, voltar renovada. Eu não consigo, pra mim não serve pra nada. No caso pra isso, né? Se eu vou pra academia, eu gosto muito de academia, mas também tô lá na academia que nem tu, pensando, pô, tem que resolver isso aqui, amanhã tem esse cliente, amanhã tem isso. Agora eu vou jogar futebol, gosto de futebol é Muay Thai. Futebol é Muay Thai, não. Tu entra no futebol, tu não fica durante o jogo pensando, né? Pô, é verdade, tem um cliente amanhã, né? Espera só um pouquinho, pessoal. Não, ali tu entrou, meu amigo. Teu pai pode ter morrido, tu tá focado no futebol. 100%, aquilo ali é uma meditação, porque tu consegue tirar a tua cabeça totalmente da tua vida e focar. Porque a meditação é isso. Seu perrengue chique. Ai, A meditação, o segredo da meditação é tu conseguir por alguns minutos deixar a tua cabeça focada somente naquele período da meditação. Esquecer tudo ao redor. Pra mim, o Muay Thai, se tu entrar no ringue, não dá pra pensar outra coisa. E o campo de futebol, pra mim, não consigo pensar outra Te coisa. deixa em estado de presença, pra mim é um né? mergulho. A musculação não me deixa. A musculação eu tô pensando. Se eu sair pra correr na praia, também fico pensando. Se eu for pedalar, também fico pensando. Pra mim, E a musculação é o exercício da juventude, né? Pra mim é um Quer ficar mergulho. jovem, É a faz única musculação. forma que eu consigo não pensar em nada. Porque eu tenho que estar ali o tempo todo pensando na minha respiração, focada na minha respiração para eu ter flutuabilidade. eu tô meditação. E é o único momento que eu não consigo pensar em nada. Eu já fiz alguns esportes, já fiz. Então, assim, a cada pouco eu faço, né? Agora no frio eu não gosto muito, não gosto de água gelada, senão não me compra essa ideia. Mas eu faço com uma frequência e ali eu consigo relaxar e eu volto assim zerada mesmo. Mas já a musculação que tu falou, é realmente assim, é o exercício da juventude, por quê? Basta tu pegar em Balneário, que tem bastante gente de terceira idade, se pegar um senhorzinho ali de 80 anos andando, eu vejo claramente se ele fez musculação ao longo da vida ou faz, porque é aquele cara que é mais lerdo, mais lento, ele tá atravessando a rua, vem um carro buzina, até ele olhar o carro já foi atropelado. Né? Aquele velhinho que ele faz musculação, quando o cara buzinou, ele tem aquela explosão, porque com a idade a gente vai perdendo a nossa musculatura de explosão. Vai ficando só com a musculatura lerda, da velhice. Então, o cara que não faz musculação, ele vai ficando velhinho lerdo. Então, quem não quer ser aquele cara de boa, tranquilo, então a musculação te deixa ativo, deixa teus músculos de explosão ali. Tá sempre Coloca na tudo em atividade. pé, né? Porém, tem um problema. Os caras de musculação, tem amigo meu, por exemplo, forte, musculoso, que se correr 100 metros, infarta. Porque a musculação ela só tem um defeito, ela não trabalha a parte cardiovascular. Né? O coração, porque na musculação tu não tem aumento de batimento cardíaco. Você vai correr, por exemplo, tu dá um pique ali, teu coração sai pela boca. Na musculação não tem isso. E hoje o que mais mata, primeira causa mundial, infarto. Segunda, AVC. Então, fazer só musculação e não fazer a parte cardiometabólica, então tu tem que ter uma atividade aeróbia para manter teu coração saudável, porque, teoricamente, 70% de nós aqui vão morrer do coração, que é a doença que mais mata. Então, a musculação não trabalha a parte cardíaca. Então, tu tem que fazer as duas coisas, né? A questão da musculação une com o cardio, e o que tu traz para às vezes uma suplementação, um alimento, alguma Já tá coisa? parecendo consulta de graça, viu? Mais uma pergunta. Deixa eu trazer uma curiosidade aqui. Vocês sabem como era a rotina do Ayrton Senna? Alguém sabe? Eu trouxe aqui, ó. Olha só como é que o eu... Nuno Cobra, né? Esse é bem antigo, né? Do personal dele. Olha só o que o Ayrton Senna fazia. Ele acordava entre 6 e 7 horas da manhã, fazia um alongamento logo pela manhã e fazia um treinamento cardiovascular.
fazia uma corrida, né? E aí depois almoçava, alimentos leves, incluindo proteínas, carboidratos, descansava depois do almoço, por um tempo. À tarde ele realizava treinos de força. Então, aquela questão que você falou que logo depois do almoço já tem a refeição, fica mais proveitoso o treino de força. Ele fazia o treino de força à tarde. No final da tarde ele participava de sessões de treinamento de técnico, simulação de corrida. E à noite também uma refeição leve, equilibrada e descansava antes das 10 horas. Então essa seria basicamente uma rotina para alta performance. E sempre magrinho ele também, né? Porque. O kart pra Fórmula 1 é ideal, né? O cara pequenininho, magrinho. Mas não só pra isso, né? Porque se tu pegar hoje No caso, era muito bom. o pessoal centenário, por exemplo, do Japão, eles têm aquele ditado, né? Que o segredo da longevidade é viver muito. É tu comer a metade, caminhar o dobro e sorrir o triplo. Ou seja, tu tem que comer menos, comer pouco. Gente, se tu é gordo, tu não vai viver 100 anos. Fato que não vai. Né? Porque o excesso de comida é que nem pegar o teu carro, comprei o carro para ser representante comercial. Esse carro vai ter uma duração alta ou baixa? Baixa, tu vai usar demais os teus órgãos assim, gente. Mete comida pra caramba, tu vai estar sobrecarregando os órgãos, tu não vê. Agora, magrinho, que nem a nossa amiga aí, ó. Esse é o perfil de um cara que vive 100 anos. Magrinho, metabolismo bom, entendeu? Só não toma água. Não sobrecarrega. Já que você tá falando sobre isso aí, acho que é a pergunta Era que você a ia próxima fazer aí pergunta. agora. O que podemos fazer para viver mais e melhor? Quais alimentos me impedem de chegar aos 100 anos? Mas antes de você responder, deixa eu pedir um like pra galera que tá acompanhando nós aí no YouTube, pedir para se inscrever, né? Muito importante aí a participação de vocês para que a gente possa realizar outros episódios assim como este, né? E também o pessoal que tá escutando nós aí porque às vezes a gente olha pra câmera e esquece do pessoal que tá no Spotify, né? Lá na academia, às vezes viajando com o carro, né? Então, curte aí o nosso episódio, compartilha aí com a galera no grupo aí, que com certeza vai ajudar bastante. E agradecer mais uma vez a MWR Energia por acreditar aí no nosso projeto e agradecer também a Jéssica que está aqui, a Jéssica da Novo Certificado Digital, que também é um parceiro nosso, que também acreditou e acredita aí no nosso trabalho. Voltando, doutor. Então, daí é aquela coisa de comer a metade, caminhar o dobro e sorrir o triplo. Então, basicamente, é comer pouco. Tenho certeza que quase todo mundo aqui come mais que deveria. E o açúcar é um mais do que vilão? deveria. E a parte que ele fala aqui nesse ditado, que é de caminhar o dobro, é porque tem que fazer mais atividade física. Então é comer menos, se exercitar mais, e sorrir o triplo é a questão de tu ser uma pessoa de bem com a vida. Gente, ninguém aguenta uma pessoa amarga com energia ruim, né? Então tu ser uma pessoa de boa, entendeu? Quanto mais de boa, mais feliz, mais alegre, mais conversar. Claro, gente, todo mundo tem problemas, né? Mas todo mundo conhece aqui aquela pessoa que chegou, nossa senhora, chegou, né? Aquele cara que fica 15 minutos... Vem uma áurea negra. Aquela Nossa, nuvem, aquele né? cara aí vai morrer com 30 anos, gente, entendeu? Então tu tem que ser uma pessoa pra frente. Mas a alimentação, hoje é basicamente que os estudos mostram que a dieta mediterrânea é a dieta mais saudável do mundo, onde tem o maior número de centenários. A dieta mediterrânea, primeiro, que ela não tem carne vermelha. Então, é o primeiro ponto. Hoje o câncer que mais cresce no mundo é câncer de intestino. O maior responsável de câncer de intestino, 1, excesso de carne vermelha, 2, falta de verduras e legumes, e 3, não tomar água. Né? É isso, tomar água é isso. Gente, Todo mundo vai ficar com sede e agora. eu pego meus amigos, por exemplo, grande parte deles come carne vermelha demais, não comem salada suficiente e não tomam água. Então, tu é um forte candidato a câncer de intestino. Vai acontecer? Não sei, gente. Minha mãe, ela fuma 50 anos e não teve câncer de pulmão. Tomara que nem Vai tenha, dar né? predisposição. Mas assim, mas tu entende que tu é um forte candidato. Se vai acontecer ou não, é outra história, mas tu é um candidato. Né? E, então, essa é a base da dieta mediterrânea. Então, a base de proteína deles é peixes e ovos, né? Muita verdura e legume, oleaginosas, azeite de oliva. Então, essa é a base de uma alimentação. Agora, quanto menos alimento industrializado, melhor. Então, tu vê o último estudo agora da salsicha. Fala que cada salsicha que tu come, tu perde 20 minutos de vida. Verdade. Então, quando tu vai comendo salsicha, já pensa, né? Vou comer só uma, né? Porque 40 minutos é demais, né? Mas 20 minutos de quanto boa. vale, Mas né? lembra que se tu Minuto. comer 3 nozes, tu ganha 18 minutos de vida. Então é por isso que a vida é o equilíbrio, né? Tu pode comer uma salsicha, mas tem que comer as nozes. Come carne vermelha, mas come salada e toma água, tu entende? Não tem que se privar das coisas, tem que equilibrar as coisas. Interessante. Próxima pergunta, Felipe. Como lidar... Como lidar com estresse e ansiedade no meu dia a dia, né? sim, São dois vilões aí bem tá complicados tudo com relação à correlacionado, né? produtividade. Acredito que né? uma boa alimentação ela está diretamente correlacionada com o bem-estar. Então, você ter uma boa alimentação te faz uma pessoa ser mais sorridente, sorrir mais. Pô, aquele cara que só come gordura, que tá toda hora pesado,
que se alimenta mal, geral, é difícil esse cara ser um cara feliz ou esse cara é um cara feliz? E a busca Vocês perguntam pra pela. mim? E essa busca pelo alto desempenho, pela alta performance e tudo mais, cobra demais, né? É estressante muitas vezes e te causa uma ansiedade porque tu está sempre preocupado com o futuro, né? É Como é porque que você vocês quer lidam? manter um nível. Eu acho que o que gera estresse em pessoas como nós, que buscamos alta performance todos os dias, é manter o nível, manter aquele nível. Então, você está atendendo o paciente X, você está com o número de protocolos, número de venda. Como é que eu vou manter esse nível, né? No caso do Neto. No meu caso, estou tendo tantos mentorados, estou fazendo tais trabalhos, estou vendendo tantos livros, estou recebendo tanto de receita, porque o empresário não sabe, né? Todo mês é um novo mês, né? Não tem olerite. E eu acho que esse estresse de você se cobrar e manter esse nível dessa alta performance é o que gera estresse. Mas para mim, assim, ó, a ansiedade, tem uma forma boa, vamos dizer assim, que é gerar expectativa. Eu acho que quando você está ansioso para algo, você está gerando expectativa e está gerando energia para fazer aquilo. Né? Viver ansioso, ok, não é bom. Mas também não ter medo nada, não ter ansiedade nada, não tá em nenhum Porque tu momento não tá se arriscando. Porque, né, eu reajo muito em pressão. Muito bem. Se agora acontecesse qualquer coisa que o marinheiro caísse, a gente ia ajudar a resolver. Qualquer coisa que acontecesse. Se quebrasse agora o barco aqui, eu com maior tranquilidade ia, resolvia, não sei o quê. Eu com maior Eu reajo tranquilidade muito ia com pular essa na pressão. água. Então, é o que eu falei, autoconhecimento. Eu fluo muito melhor nos meus dias, que talvez para alguém seja absurdamente estressante, do que dias calmos. Porque dias calmos eu não tenho nenhum pico de estresse, eu não tenho que estar em alta performance, eu não tenho que lidar com pressão. Para mim é um dia chato, é um dia irritante, é um dia que eu tô mal-humorado. Um dia agitado, com estresse, com um monte de coisa acontecendo, a minha alta performance vai lá em cima, porque eu reajo bem sob pressão. Essa é a forma que eu lido, né? Então, eu acho bom ser ansiosa e Com ter uma vida certeza, mais tu gosta estressante. da Eu aventura, consigo né? manter a alta Eu, performance. eu acho que uma questão importante também nesse ritmo que a gente tá hoje é você fazer aquilo que você gosta. Por exemplo, o pessoal fala, Fernando, quando vê que você é programador e advogado, e programa em uma área muito específica que é finanças descentralizadas. Mas é que eu amo isso, eu gosto de programar. Quando eu comprava um curso de programação, para mim como se eu tivesse, sei lá, jogando futebol, ou seja, é uma distração. Eu tenho prazer com isso. Claro que isso não é muito comum, nem sempre as pessoas conseguem escolher atividades, né, para fazer que proporcionem prazer. Eu consegui fazer isso na minha vida, que foi, sempre gostei de direito, sempre gostei de economia, e hoje eu atuo, eu tive muitos interesses, né, mas eu atuo nessa área de programação para finanças, que são coisas que me levaram a isso. Porque se eu fosse um cara que de repente fosse advogado e fosse querer estudar programação por causa que hoje é uma moda, porque isso ia agregar, talvez eu não aguentasse o ritmo. Porque é muito estudo, né, para você conseguir desempenhar bem. Claro que eu não sou um programador profissional, né, porque eu não trabalho com programação, eu trabalho com área jurídica ligada à programação, mas eu sei programar. E mesmo assim, o nível assim que eu sei de programação, para uma pessoa que não goste, né, que não, eu acho que ela não aguentaria a pressão. Então, talvez uma das soluções aí para essa rotina que a gente tem hoje, e a tecnologia ela tá vindo trazendo mais pressão, né? Se pega inteligência artificial, tem gente já preocupada em perder emprego, né? O ChatGPT faz coisas maravilhosas assim, e meu conselho seria esse, procurar algo que você goste, os mais jovens, aqueles que podem, né, ainda tomar essa decisão. Né? Tem essa aqui o doutor Oswaldo vai se identificar, não é consulta, Marcela, mas é que o bate-papo comporta isso daí. Cara, tem as rotas de fuga. Por exemplo, quando a pessoa tá muito ansiosa, tem gente que vai comer doce, por exemplo. Eu sou um desses. Quando eu fico com uma ansiedade, sobe lá em cima, cara, eu preciso comer alguma E a coisa. E tem que pergunta ser é, o doce. que fazer E aí, quando eu estou ansioso e quero comer doce? Então, é que a ansiedade não é ruim, como todo mundo pensa. Marcela, que eu também sou uma pessoa extremamente até para falar, falo rápido, sempre fui ansioso, mas eu jamais tomaria um remédio forte para controlar a minha ansiedade, porque ele ia me broxar esse remédio. Gente, se eu pego uma pessoa ansiosa é aquela pessoa ligada na tomada, normalmente. Elétrica, estressada, ansiosa, agitada. Se tu dá um remédio para ansiedade, tu tá desligando ela um pouco da tomada. Então, de boa, ela vai dormir melhor, vai ficar mais tranquila, vai respirar, só que ela vai perder produtividade. Então, eu sou uma pessoa ansiosa desde sempre, eu tinha na faculdade, gente, já vai ter um trabalho para daqui 15 dias, 2 dias eu tinha feito já.
Tem gente que deixar fazer no último dia. Eu nunca vou entender aquilo ali, tu entendeu? Eu fazia em 2 dias, porque eu quero fazer e me livrar. Pronto, acabei. Eu preferia ficar mais um Isso, pouquinho depois foi. da aula, já fazer, já entregar e já Isso. resolver. E se a pessoa não só pra que esperar? Tem gente que demora uma semana, mas o problema é que daí tu deixa aquela coisa que era uma coisa tranquila ser uma coisa de emergência, tu entende? Então, eu nunca deixo nada ficar muito em emergência, porque isso aumenta muito o medo de estresse. Então, eu acho bom a ansiedade. E assim, se tu não tem problema de engordar e tá dentro do teu planejamento, pode usar doce como estratégia de ansiedade. Tem gente que usa cigarro. O que é pior? Depende da pessoa. Para algumas pessoas, às vezes, para de fumar, engordam, aumenta muito o consumo de doce para matar no lugar do cigarro e acaba piorando muito mais a saúde do Dose, cigarro. né? A dose. Então depende. O que é pior? Tem gente que bebe, tem gente que usa cigarro, tem gente que usa drogas, medicamentos. Depende do que tu usa, depende da tua saúde, depende dos teus exames. O problema é que tu tá usando doce e tá obeso. Eu medi teus exames e tá muito ruins, né? Mas se é ruim, depende do ponto de vista. Lembra que fruta é doce, né? Verdade. Só que tu não quer esse doce, né? Então tu entende que não é a vontade de comer doce. Na verdade, é o hábito, é o teu paladar infantil que a gente chama, né? O que é o paladar? Eu tô com vontade de comer doce. Beleza, como uma melancia. Eu não queria melancia, eu queria um chocolate. Então não é o doce que tu quer, é o chocolate. É o teu paladar que tá mal educado. Já viu, minhas clientes mulheres são assim, Oswaldo, é que, né, quando eu tava na TPM, se eu não comer um chocolate, eu acho que eu mato meu marido. Eu falo, meu Deus, mas e antes de inventar o chocolate, né? As mulheres matavam os maridos todos, porque como é que elas faziam daí? Não, que tu quer comer um chocolate, aí tu tá usando a desculpa da TPM pra ir lá usar o teu vício. Sabe, alcoólatra é assim, né? Hoje eu vou beber, tô puto, fui demitido, vou beber. Amanhã, o meu emprego, vou beber, tô feliz. O outro dia, primeiro dia de trabalho, quero me tomar com a galera, vou beber também. Então aqui, na verdade, ele vai arrumar sempre uma desculpa pra beber. É sempre assim. Então o teu cérebro é um gatilho do teu cérebro, né? Exatamente. Falando em medicação, doutor, uma perguntinha aqui. Um amigo de um amigo meu. Ele... Tá usando Viagra? Olha, se ele tá usando Viagra, eu não sei. Tá dando fila, não. Não vou citar nomes. Ele faz uso desses estimulantes. Né? E ele gerou Que não é cocaína. Não. Ele gerou uma certa dependência, né, física, enfim, não sei. Citando o Venvance, por exemplo, né? A gente está falando aqui de rotina, estresse, ansiedade e performance. Existe outras opções, vamos dizer assim, porque Venvance é um... Na verdade, o Vivance é um remédio para TDAH, para déficit de atenção. E quem não tomou ainda, gente, é uma coisa sensacional, Vivance. É um ótimo medicamento. Eu sempre falei que nem Botox. Né? Tu acha que não precisa de Botox. Daí tu botou a primeira vez. Daí tu vê assim, ó, que merda, né? Daí que você mesmo tem que botar de novo. Daí tu vende o teu carro para botar, se for o caso, não é verdade? O Vivance é a mesma coisa, gente. Eu sempre falo, nem começa, né? Porque é um medicamento que eu brinquei que é a cocaína, porque eu já sabia que perguntava do Vivance. Ele é uma metanfetamina, que é um derivado de cocaína. Ele é uma cocaína lícita, com uso controlado. A cocaína, ela dá aquele pico, sobe e desce muito rápido. O Vivance, ele não te sobe tanto, mas não te baixa tanto naquele momento. Tem um efeito de 20, 24 horas. Então te deixa com a cabeça a milhão, o corpo não tem fome, só tem sede, só quer trabalhar, produzir, fazer atividade física, tu monta plano, tu resolve, é sensacional. E acaba não funcionando mais Só se que- não tomar, né? Só que lembra que doutor? tudo que sobe, desce. Quanto mais sobe, mais desce. Então, é os prós e contras, né? Então, a galera hoje vai tomar Vivance pra ir pra balada, Vivance pra trabalhar. Vou te falar, uso Vivance, eu tomaria Vivance pro meu dia a dia que eu tô acostumado? Jamais, gente. Eu consigo fazer aquilo ali no meu 100, 100%. Eu consigo ser 120% sem Vivance. Agora, por exemplo, Osório vai ter que dar aula final de semana todo, 40 horas de aula, vai pegar voo, não vai dormir bem. Aí o Vivance pra te botar lá em cima? Talvez. Mas uso estratégico, mas é muito complicado. É igual tu falar pro cara que fuma maconha. Não, fuma maconha só de vez em quando pra dormir bem. O que vai acontecer com o tempo? Vai virar o quê? Vício, vai virar maconheiro. Porque, no começo ele só fuma um beckzinho, né? Só um beckzinho. Daí, depois de um mês, um beckzinho já não funciona mais. Pra ter o mesmo efeito, vai fumar um pouco maior. Quando ele tá fumando o dia todo, vai dormir um soninho à tarde, fuma uma maconhazinha. Nada contra, mas é que nem eu falei. É questão do quanto vai te viciar, né? É perigoso. Existem outras alternativas aí para quem já... Claro, para quem já faz uso é difícil falar, né? Porque já tá, né, viciado, vamos Quem dizer faz uso tem que fazer o desmame, como qualquer outro medicamento tarja preta que ele é, né? Controlado bem forte, tem que fazer o desmame, né? Mas existe, por exemplo, existe um medicamento que, posso falar, não é controlado nada, chamado Piracetam. Piracetam, tu compra na farmácia, nem exige receita. Dá uma dose aí de 600 miligramas. Se tu toma uma vez por dia, a tua produtividade cerebral melhora bastante. Não é tarja preta, não causa dependência, não tem efeitos colaterais. O pessoal chama de Vivance natural, né? Então, funciona muito bem. Então, Fica mas a a dica aí, cafeína né? funciona também. A cafeína também funciona. A cafeína, a creatina funciona, a coenzima Q10. Eu que não falei, eu acho o Vivance perigoso. Eu não usaria. Eu não usaria, porque é bem perigoso. Mas é bom. Que nem a cachaça, né?
Boa cachaça. Vai ter que assumir o risco. É que nem a cachaça. É boa a cachaça, né? Com certeza. Mas é perigosa, né? Não sei se a galera que tá em casa aí conseguiu escutar aí o barquinho que passou cheio de som Deu uma dica de aqui. milhões, falou o nosso remédio, o Mas eu acho barco que, passou com um acho que a tua bando de fala gente. ficou com a trilha sonora aí pra galera. Pegadinha. Já tem um corte pronto, a trilha sonora aí, né? É aqueles carros de paredão de som aí, né? Mas vamos lá. Mas galera, eu queria fazer uma pergunta pra gente finalizar aqui. Eu queria que vocês deixassem pra nós aqui uma única sugestão aí, talvez da rotina de vocês, ou talvez que não seja da rotina de vocês, mas talvez seja algo ideal, que como sugestão aí pra quem tá em casa, pra nós aqui, cara, quer melhorar a tua performance, faça no mínimo tal coisa no teu dia aí, que com certeza já é um bom primeiro passo. Eu acho que para melhorar a tua performance, você tem que olhar quem está em volta de você e não querer mudá-los, mas ressignificar qual é o tipo de assunto que você vai ter com aquela pessoa e ter um momento com ela, mas não falar de repente de negócio. E buscar pessoas, buscar um bando que esteja compatível com o teu momento. Porque aí você nem faz a pessoa acelerar ou regredir, e aí você consegue crescer dentro das pessoas e do formato que você quer de crescimento. Sem comandar ninguém e também sem ninguém ficar dizendo que você está demais ou que você está fazendo demais, que você tem que parar, que você tem que diminuir. E seguir seu coração e fazer o que você ama. Então, eu gosto muito da estratégia de modelagem, né? Sempre acho que funciona muito bem a modelagem, né? Tu pegar alguém do teu meio, que tá muito bem, descobrir o que aquela pessoa faz, a rotina dela, o quanto que ela trabalha, o quanto que ela estuda, com o que ela fala, com quem que ela tá envolvida, quem que ela segue no Instagram, né? O que que ela assiste, qual curso ela faz, e tu tem que pegar e copiar o que ela faz. Exatamente a palavra da modelagem é isso, né? É copiar alguém que do teu segmento quer ficar igual, alguém que esteja muito bem. Porque com certeza aquela pessoa ela já sabe, funciona para ela, a chance de funcionar para ti é muito grande. Então, na minha área, assim, tem amigo meu que não é da minha área, mas ele, algumas vezes, pô, Oswaldo, cara, eu quero ter tua energia, eu quero saber o que tu toma de suplemento, quero fazer tua rotina de exercício quantas vezes por semana, quero saber tua alimentação, quero que tu adapte para mim, mas eu quero o teu schedule para seguir, entendeu? E funciona muito bem, né? É só pegar alguém que tá bem, porque somos seres bem diferentes, mas também não diferentes assim, né? Não tão diferentes assim, né? 99% somos iguais como espécie, né? Então, aquilo que funciona para um, normalmente funciona para outro também. Então, modelagem. Eu acho que uma coisa que talvez pareça óbvia, mas talvez possa ajudar alguém. Eu acho que talvez até antes de perguntar, né, para aumentar a performance, tem que verificar se essa performance mesmo é possível, né, de aumentar a performance. Por exemplo, se você tem um carro, sei lá, um Fusca, ele não vai responder da mesma forma que uma Ferrari. Então, acho que a pessoa precisa também ter uma consciência daquilo que ela pode fazer e, às vezes, perguntar se ela está no lugar certo, que é aquilo que eu falei no meu caso, por exemplo. No meu setor, eu estudar, ou seja, aumentar a performance, seria fazer cursos, né? Tá sempre, que é um trabalho intelectual, eu preciso gostar muito daquilo, né? Porque eu gosto, mas eu preciso também ter aquele tempo, né? Porque quem trabalha muito com a mente, para você dar como diz, uma parada, né? Aquela do machado lá, né? Tem até uma história, né? Vamos parar um pouco para afiar o machado, porque se você ficar só ali, uma hora o machado vai desgastar com o tempo, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Acho que se conhecer, né, verificar se de repente você está numa área que é a tua área mesmo, aquilo que você tem dom, se você tem possibilidade de mudar, se não tiver, aí vai ter que achar outras formas. Mas se tiver possibilidade de mudar, às vezes é interessante, né? E se já faz aquilo que gosta, é continuar fazendo cada vez mais, e só tomar cuidado para não ficar demais naquilo, porque isso acaba depois trazendo problemas, tudo que é em excesso, né, penso. Rapaz, alguém quer comentar alguma coisa? Queria agradecer, né? Agradecer aí Marcela, agradecer ao Dr. Oswaldo, agradecer, muito obrigado. Eu acredito que esse papo foi de muito valor. E, ainda continuamos nas águas movimentadas de Balneário, né? Então, uma delícia de tarde, com certeza todo mundo que parou para assistir ou ouvir esse episódio aí vai conseguir coletar alguns insights aí para a vida, que esse é o propósito do nosso podcast, né? Justamente fazer com que as pessoas recebam insights Se inspirem. e de fato consigam fazer melhora na sua vida, né? Às vezes não faz sentido a alta performance para a pessoa, mas às vezes qualquer outro insight que ela tenha pego nesse podcast com certeza vai ajudar ela em muito. Exatamente. Se posso deixar uma dica também aqui, eu gosto muito de correr. Eu acredito muito que essa atividade para mim ela me proporciona ela melhora aí
meu raciocínio, minha capacidade cognitiva, minha criatividade também. Então, acho que ela é muito importante, pelo menos para mim, e pode ser importante para outras pessoas, né? Já que já somos todos muitos iguais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Foi realmente muito gostoso, foi uma conversa de muito valor. Espero que nós possamos gerar outros momentos como esse em breve. E gostaria de dizer para você aí que nos acompanha, novamente, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Acompanhe lá a nossa rede social, Papo Diretoria. E eu quero saber, doutor, como é que o pessoal pode te encontrar na rede social? Bem fácil, @dr.osvaldoneto. Osvaldo com V e Neto com T só. dr.osvaldoneto. Marcela? O meu é @Marcela com 2 L's, Marcela Zorzo. Não é Zorro, é Zorzo. Fernando? Meu é Prof. Fernando Lopes. Legal. O meu é Juliano_Chiminelli. Cícero F no Instagram. Felipe Conorati. @Robson Miller. E fiquem ligados no Papo Diretoria, que com certeza em breve traremos outros episódios tão interessantes quanto este. Que Valeu. vem a edição número 2 ao Mare. Valeu, muito É obrigado. isso aí, pessoal. obrigado a Valeu. todos. Ficamos aí com as imagens aí da belíssima Balneário Camboriú.